Na lista das batalhas mais importantes da história de One Piece, essa sem sombra de dúvidas está entre uma das mais importantes de todas. Você se lembra bem de como foi essa batalha? Pois é, tem noção do quanto ela mudou na vida do Zoro? Ele literalmente iniciou essa batalha como uma pessoa e renasceu como uma nova pessoa após sua derrota. E é por isso que eu fiz esse resumo completo de como foi a batalha entre Zoro e Mihawk, a batalha mais importante da vida do Zoro. Raul Bizarro aqui, e tudo começa quando Jin, um dos imediatos do bando dos piratas Don Krieg, chega no restaurante do Baratie suplicando por comida, pois ele e toda sua tripulação acabaram sendo completamente dizimados em sua última jornada até a Grand Line. No final, mesmo com todos os cozinheiros negando comida a ele, Sanji é o único que tem empatia por Jin e dá comida a ele. E logo em seguida, Jin aparece novamente pedindo para que arrume comida para todos seus demais companheiros, incluindo o infame Don Krieg, que também estava passando fome. Por mais que pareça maluco, Zeff vem com um saco imenso de comida e dá a todos esses piratas, mesmo sabendo que eles iriam atacar logo em seguida. E enquanto seus companheiros estão se alimentando, Jin começa a falar para todos no Baratie, o que fez eles chegarem nessa situação deplorável. Ele afirma que quando chegaram na Grand Line, um homem misterioso apareceu sozinho e simplesmente destruiu uma frota de mais de 50 navios. O cara é incrível mesmo. Naquele momento da história, esse era um feito completamente absurdo. Não havia nenhum relato como esse no East Blue, onde o único homem fosse capaz de não só derrotar milhares de homens sozinhos, como também ser capaz de destruir mais de 50 navios. Jin começa a descrever o pavor daquele momento de estar diante de alguém tão poderoso. E ele descreve que esse homem tinha uma presença completamente intimidadora, com olhos de falcão que parecem até perfurar só com o olhar. Só de ouvir isso, Zoro já se espanta, demonstrando que conhece esse homem. O Luffy percebe e pergunta ao Zoro quem é esse cara. E esse homem é justamente aquele que Zoro tem procurado antes mesmo de entrar pro bando do Luffy. E esse cara é nada mais e nada menos do que Mihawk Olhos de Falcão, o melhor espadachim do mundo. Zoro dedicou toda a sua vida em treinamentos para finalmente encontrar esse homem e derrotá-lo, pois só assim ele se tornará o melhor espadachim do mundo. Zoro tem obsessão por esse título por conta de sua amiga do passado. Quando criança, o Zoro andava de dojo em dojo desafiando os lutadores. Foi aí que ele se deparou com um dojo que possuía uma garota chamada Kuina. Por ser uma mulher, ele até que pensou que seria fácil derrotá-la, mas muito pelo contrário, Kuina tinha uma vantagem enorme para cima dele. Sua técnica de espada era tão apurada que Zoro não podia fazer nada diante das habilidades dela. Foi por isso que ele passou a viver nesse dojo treinando e desafiando a garota todo santo dia. Mas não importava o quanto ele treinasse, ele sempre perdia para ela. Literalmente 2000 batalhas entre eles se concretizaram e em todas elas Zoro perdeu miseravelmente. Só que na última batalha entre eles, Zoro escutou algo que não queria escutar. Kuina disse que por ser uma mulher, era questão de tempo até que ele superasse os seus poderes. Afinal, biologicamente, o gênero masculino é bem mais forte fisicamente do que o gênero feminino. Mas ao ouvir isso, Zoro se indignou, pois ele não quer que a pessoa que ele mais admira nesse mundo usasse desculpas como essa. Ele não queria escutar isso dela no dia em que ele finalmente vencesse uma batalha. Afinal, seria muito deplorável para ele vencer sua oponente só porque ela não confia em seu próprio corpo. Por isso, ele fez um trato para elevar a confiança de Kuina novamente. Ele fez uma promessa de que um dos dois seria futuramente o melhor espadachim do mundo. Kuina teve o que era necessário para voltar à luta com confiança, mas infelizmente tudo foi por água abaixo. No dia seguinte, ela morreu após um acidente em casa. Claro que isso foi um baque enorme para o pequeno Zoro, que não via mais sentido em continuar com a sua obsessão de ser o melhor espadachim do mundo. E é por isso que ele decidiu pedir para que o pai de Kuina lhe desse a Wado Ichimonji, a espada utilizada pela própria Kuina. O Zoro sabe que a alma dela ainda vive em sua espada, por isso quer carregar ela, pois agora que Kuina se foi, ele precisa realizar esse sonho pelos dois, de se tornar o melhor espadachim do mundo. Desde então, Zoro tem treinado incansavelmente e intensamente para finalmente encontrar aquele que é considerado o melhor espadachim do mundo e finalmente tomar esse título para si. E enfim, ao ver o Jin, que o homem que ele tanto procura está na Grand Line, ele entende que realmente é o certo seguir o Luffy para a Grand Line, onde finalmente encontrará os Olhos de Falcão.
A ideia do Zoro era encontrar o Mihawk apenas na Grand Line, mas para sua sorte, ou azar né, este homem veio até ele. Mihawk aparece simplesmente destruindo o navio de Krieg ao meio, como se fosse uma folha de papel. Claro que Mihawk não veio só para lutar com o Zoro, até porque ele nem conhecia o Zoro e nem fazia ideia de quem era esse cara de cabelo verde. Mihawk estava lá para finalizar o serviço de acabar com esses piratas infames. Mesmo o Zoro sabendo que Mihawk é considerado por unanimidade o melhor espadachim do mundo, e mesmo ouvindo os relatos do seu incrível poder capaz de exterminar milhares de navios de uma só vez, ele ainda demonstra confiança em vencer. E é por isso que ele vai em direção ao Mihawk e diz que seu objetivo é se tornar o melhor espadachim do mundo e chama Mihawk Olhos de Falcão para um duelo de espadas. Só de olhar para o seu oponente, Drácula e Mihawk já sabe o desfecho dessa luta. Mihawk não estava desmerecendo o Zoro por conta da sua aparência ou algo do tipo, mas sim pela postura do Zoro. Porque realmente, se Zoro fosse um grande espadachim, ele iria reconhecer o abismo de poder que há entre eles nesse exato momento, e não cogitaria vencer Mihawk de modo algum. Mas muito pelo contrário, Zoro ainda continua chamando Mihawk para um duelo e acredita que há uma chance de vitória. Enfim, mesmo sabendo que será uma luta fácil, Mihawk aceita o duelo. Zoro não quer saber de nada e já começa empunhando suas 3 espadas. Ele sabe que é uma luta difícil, por isso tem que acabar com ela logo no início com um ataque fatal. Quando todos achavam que Mihawk iria mostrar sua força com sua enorme espada, ele simplesmente tira a cruz que estava em seu peito e puxa uma faquinha para lutar. Sim, mesmo diante de um dos espadachins mais conhecidos e poderosos do East Blue, Mihawk estava puxando uma mísera faquinha para peitar as 3 espadas do seu oponente. Como argumento para isso, ele diz que não vai usar um canhão para caçar um Hellis coelhinho igual ao Zoro. Ainda tirou onda com o Zoro, coitado. O cara literalmente não tem dó de pisar no orgulho do Zoro, né? E ele ainda diz que Zoro está confiante, porque realmente as pessoas temem o poder dele no East Blue. Mas o porém é que o East Blue é de longe considerado o mar mais fraco de todos, o que torna essa fama do Zoro inútil em comparação aos milhares de espadachins que estão espalhados pelos outros mares. E para piorar ainda mais, o Mihawk sente muito por não ter uma lâmina menor do que essa para lutar contra o Zoro. E Mihawk sabe tirar onda com classe, né? Poxa vida. Depois de bater, pisar e esmagar no ego do Zoro, o caçador de piratas decide ir pro ataque com suas 3 espadas. Vai com tudo, ele usa o Onigiri, que é uma técnica concentrada com as 3 espadas. Mas para chocar todos que estavam assistindo, Mihawk encontra o tempo exato do impacto e defende as 3 espadas com uma mísera faquinha, de forma simples. Aquela confiança de vitória que o Zoro tinha há 5 segundos atrás simplesmente sumiu. O que podemos ver é um rosto amedrontado, surpreso, impactado pelo que estava apreciando. Zoro não conseguia acreditar que essa era realmente a distância que existia entre seus poderes e as do melhor espadachim do mundo. Era literalmente o poder da vastidão do mundo caindo bem diante dos seus olhos. Confiança pode ter diminuído, mas o orgulho, esse não cai de jeito algum. Zoro continua atacando de forma contínua com as suas 3 espadas, mas não importava o quanto atacasse, ele sempre era facilmente defendido pela faquinha. O Zoro literalmente não conseguia acreditar no que estava diante de seus olhos. Na sua concepção, ele sabia que as chances de perder eram altas, mas ele não conseguia imaginar que a diferença de poder era tão gritante assim. Com o decorrer da batalha, a face de surpresa e negação do Zoro é substituída por uma face de vergonha e humilhação. Ele realmente estava se sentindo envergonhado pelo fato de todos esses anos de treinamento intenso estarem sendo jogados de lado por conta de uma mísera faquinha. Quando Zoro ataca de maneira precipitada, Mihawk acerta seu pescoço visando desacordá-lo de uma vez por todas. O desgaste de todos esses ataques, somando a esse golpe de Mihawk, faz Zoro perder todo o seu vigor, chegando ao ponto de quase não ter forças para atacar. E mesmo assim, ele sabe que não pode desistir. Por isso, ele prepara mais um ataque concentrado com 3 espadas, mas antes de fazer isso, Mihawk toma uma posição mais ofensiva e crava a espada no peito dele. Mas é nesse momento que Zoro surpreende Mihawk, mesmo com uma lâmina cravada no coração. Zoro não esboça nenhum sinal de que vai recuar, muito pelo contrário, ele continua seguindo em frente. O Olhos de Falcão até que se surpreende com isso, pois sabe que qualquer pessoa com pouca vontade já estaria recuando e no chão.
Porém Zoro é diferente de todos eles. Zoro diz que não é desse tipo, pois se der apenas um passo para trás, a promessa que fez terá sido em vão. E ele literalmente prefere morrer em batalha do que perder a luta de maneira defensiva. O Olhos de Falcão percebe que isso não são palavras da boca para fora, pois ele está sentindo na ponta da sua lâmina que as palavras de seu oponente estão refletindo no seu peito perfurado que se nega a recuar. Por mais que Zoro seja infinitamente fraco em comparação a ele, Mihawk reconhece que a força de vontade que o espadachim possui é algo que está além de qualquer outro espadachim pelo mundo afora. Ele reconhece o poder de seu oponente e pergunta o nome dele, pois quer se lembrar de seu nome, pois há muito tempo não encontra alguém como ele, com tamanha coragem e determinação. Como compensação, Mihawk vai usar tudo que tem, usando sua famigerada Yoro, considerada a melhor espada do mundo. Claro que nesse ponto, o Zoro já não tinha a menor esperança de vencer, porque se ele já não estava passando por uma faquinha, imagina passar por uma monstruosidade igual a essa espada enorme chamada Yoro. E é as 3 espadas do Zoro contra a Yoro de Mihawk que vão se encontrar nessa colisão final. Ambos partem para cima e o resultado não surpreende ninguém. Mihawk destrói 2 das lâminas do Zoro e ainda corta ele, dando fim a essa luta. O Zoro já dá essa luta como perdida, declarando que não imaginava que seria derrotado algum dia. Porém, cicatriz nas costas é uma desonra para um espadachim, por isso ele abre o peito e dá o seu corpo para Mihawk para que ele dê a derrota digna a ele. O Olhos de Falcão não tem piedade e faz um corte extremamente profundo em Roronoa Zoro, que cai imediatamente no mar. Todos se chocam com a brutalidade desse ataque desferido por Mihawk. Já Luffy não se contém e parte para cima de Mihawk, mas nem sequer encosta nele. Mihawk vê Zoro sendo salvo por Usopp, Johnny e Osako e diz para ele que ainda é muito cedo para morrer. E ele quer que o Zoro viva para treinar e não importa quantos anos levem, mas quer que o Zoro treine até chegar o dia em que eles possam lutar novamente. Já que Luffy é o capitão desse honrado espadachim, Mihawk julga que esse moleque deve ser tão incrível quanto o seu espadachim. Por isso pergunta qual é a sua ambição e obviamente o Luffy diz que quer ser o rei dos piratas. Mesmo Mihawk dizendo que fazer isso é muito mais difícil do que superá-lo, Luffy não liga e diz que ainda vai ser o rei dos piratas mesmo assim. Isso só faz com que Mihawk sinta que está diante de um pirata extremamente promissor. Mas antes de tudo, Zoro ergue a sua Wado Ichimonji e diz pro Luffy que pode morrer, mas nunca mais vai perder até o dia em que derrotará este homem. Além disso, ele faz uma promessa com Luffy, de que vai conseguir ser o melhor espadachim do mundo para que Luffy se torne o rei dos piratas. E essa batalha é de extrema importância pelo simples fato de que o Zoro não sabia o quão grande era esse mundo. Desde que nasceu, ele se limitava ao East Blue e nunca tinha encontrado pessoas tão fortes para testar suas habilidades. E é por isso que ele ainda confiava em uma possível vitória. Afinal, em todo canto que ele passava, as pessoas temiam o seu nome, o que elevava ainda mais o seu ego a ponto dele pensar e acreditar que seria possível vencer o Mihawk com uma certa facilidade. Mas esse massacre é tão brutal que serve pro Zoro e pro Luffy terem uma noção de quão fracos são ainda. Eles não faziam ideia da vastidão e da quantidade de pessoas incríveis que existem nesse mundo. E é isso o estopim para que eles sintam na pele que a Grand Line guarda coisas que eles ainda não são capazes de enfrentar ainda. Ou seja, essa era apenas a ponta do iceberg. Legal essa luta, né? Só que mais legal do que ela é você se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais lutas aqui do canal. Já fiz algumas lutas Luffy vs Kaido, Luffy vs Doflamingo e vou trazer ainda mais. Então se inscreve no canal para não perder mais nada. Aliás, tem 2 lutas passando na tela que você não vai se arrepender de assistir. Os vídeos estão tão completos quanto estes. Então te espero no próximo vídeo. Falou!